Eu vou pegar então essa questão 148 aqui e dar uma geral nela, tá bom? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: a fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na lei que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para cálculos das dimensões, será tomada por base a largura, dividindo-a em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo. Então, nós temos 14 módulos, isso na largura. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. 1. Comprimento será de 20 módulos, certo? Então, 20 m, né? A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos. Então, 1,7 módulo, ou seja, 1 módulo, 1 m, mais 0,7 m. O raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio, ou seja, 3m mais meio m. A figura indica as cores da bandeira do Brasil. Então ele coloca aí as cores, né? Verde, amarelo e azul. Ele coloca o comprimento e a largura. Veja que, chamando a atenção aqui, que os 14 módulos é da largura. Ok? Ó, a largura é isso que está na vertical. Tá? Não é o comprimento. Beleza? Então, imagina essa largura aqui dividida em 14 partes iguais. Ok? E cada parte dessa, um módulo. Aí ele vem, ó. Um torcedor, preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecido verde de 180 centímetros por 150 centímetros, ou 1,8 metros por 1,5 metros, e amarelo, o quanto baste, ou seja, o suficiente para o amarelo, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Então, quem vai ditar é o tecido verde. Qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada? Certo? Então, se nós percebermos aí, nós temos um problema entre a cor verde e a cor azul. O amarelo não entra muito no aspecto. Por quê? Vamos voltar aqui aos requisitos. O verde tem largura e comprimento. Portanto, a largura deve ser a menor, ou seja, 150 centímetros, que deverá estar dividida em 14 partes. Beleza? Agora, o círculo azul, ele tem o raio do círculo azul, ele tem a medida de 3 módulos e meio. Certo? Ou seja, se eu vou querer montar, né, se eu tenho um tecido, e ele fala aqui, ó, qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul? Então ele não fala em círculo de tecido azul. Ele fala em um quadrado. E ele quer a medida do menor lado desse quadrado. Obviamente que um quadrado ele tem 4 lados iguais. Então, qual a menor medida desse lado? Beleza? Sacou aí qual é o problema que a gente tem? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essa bandeira que está aqui e vou levar lá para a nossa lousa. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui a gente vai ter a 148, certo?
E aí deixa eu colocar a bandeira aqui. E vamos trabalhar essa bandeira. Ela é a chave aí do nosso problema. Beleza, nós temos isso aí. Agora... Eu não estou vendo a sua luz. Ah, desculpa. Agora tranquilo, né? Agora tá. E aí o que é que acontece? Eu vou acrescentar aqui um elemento que é um quadrado. Porque lembra que ele falou num quadrado? Esse quadrado, ele é de tecido azul. Portanto, ó, eu vou colocar em azul, aqui para ajudar o nosso raciocínio, envolvendo o círculo. Certo? Então, beleza. Isso aqui só para a gente, obviamente, lá na prova você vai chegar lá e vai rascunhar, né? Não tem a necessidade, né? Eu estou aqui porque a gente está... É sempre aquilo, eu sempre lembro que nós estamos num momento de estudo. Então, todo recurso que a gente puder utilizar para organizar as nossas ideias, melhor, porque depois, quando a gente for rever, se for o caso, a gente tem uma ideia melhor do que é que acontece. Então, observe o seguinte. Se a gente parar para pensar, eu vou colocar aqui na vertical, o raio do círculo, ele é esse segmento aí. Ele segue desde a circunferência, que é a linha, até o centro. Então, isso é o raio. Ok? Sim. E isso é o lado do quadrado. Se a gente reparar... O raio é metade. Exatamente. Eu vou colocar assim, ó. O lado é o dobro do raio, certo? Ou o raio é o dobro, a metade do lado, certo? Sim. Então eu vou colocar assim. Beleza. Isso aqui é um alvo, tá? Isso aqui é um alvo pra gente. Beleza. Ok. Se eu quero o menor lado, esse menor lado é referente ao menor raio. Você concorda? Porque o 2 não muda. O 2 é constante. Então, se eu quero o menor lado, eu preciso do menor raio. Porque os dois são diretamente proporcionais. Quanto mais eu aumentar o raio, mais eu aumento o lado. Certo? Então, para o lado mínimo, eu tenho que ter o raio mínimo. Beleza? Beleza. Lembrando aqui as dimensões do breguete. Então, ele fala que as dimensões do tecido verde, que é o retângulo, é de 180 centímetros por 150 centímetros. Então, vamos lá. Então, ó, eu vou chamar de largura 150 centímetros e comprimento 180 centímetros. Beleza? Beleza. E vou para os requisitos. Então, lá nos requisitos, ele fala o seguinte, que a largura vai ser dividida em 14 partes. Ó, a largura vai ser dividida em 14 partes e que cada parte será considerada um módulo. E que o comprimento será dividido em 20 módulos. Certo? E a distância dos vértices do losango tem que distar 1,7 módulo das bordas, né, do quadro externo, e que o raio do círculo tem que ter o raio do círculo azul no meio do losango será de 3 módulos e meio. Então vamos escrever isso aqui também. Então os meus requisitos aqui eu vou colocar assim. A largura será dividida em 14 partes. Cada parte dessa é 1 m.
um M. Tá. Que o comprimento será dividido em 20 partes. Deixa eu ver se é em 20 partes ou em 20 módulos. Espera aí. O comprimento será de 20 módulos. Então, desculpa. O comprimento, não é que o comprimento é dividido por 20. O comprimento é igual a 20 módulos. O raio é 3,5 módulos. Beleza? Eu não. Professor, quando eu achar o módulo aqui na largura, então eu Uhum. vou saber a quantidade já do outro. Eu não preciso fazer dividido por 20. Então, Não vai precisar. Certo? Nós vamos usar a largura inteira. Certo? O comprimento é que talvez a gente não use. Então a gente vai ter que estabelecer uma lógica, tá bom? Eu vou só organizar um pouco aqui, Rê. Ó, vou colocar esse negócio um pouco para baixo, esse negocinho um pouco para baixo, para colocar nome de cada coisa aqui para a gente depois não se perder. Isso aqui são as medidas do tecido. Medidas do tecido verde, tá? E aqui são os requisitos. Beleza? Só para a gente não se perder aí nas coisas que nós estamos anotando. Legal. Então agora vamos partir do seguinte. Primeira coisa que eu vou partir. Então, primeira coisa. Eu vou saber quanto é um módulo. Certo? Então, quanto é um módulo? Quantos centímetros tem um módulo? Então, eu vou pegar a largura, né? Um módulo é igual a largura dividido por 14. Então, um módulo é igual a 150 centímetros dividido por 14. Então, um módulo é igual. Bom, se fosse 140 dividido por 14, já daria certinho, né? Daria 10. Ou 150 dividido por 15. Então, vai dar um pouco maior do que 10, né? Vai dar um pouco maior. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Porque se a gente fosse dividir... Deixa eu ver aqui se dá um número muito feio. Dá 12,5? Então, ótimo. Então, ó, 12,5 centímetros. Então, cada módulo tem 12,5 centímetros. Beleza? Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Então, quanto de tecido eu vou precisar para o comprimento? Certo? E aí a gente vai estabelecer uma lógica, que nem eu falei para você. Então, vamos aqui para o passo 2. Passo 2. Qual é o comprimento real que nós vamos usar dessa parte verde? Então, o comprimento tem que ser de 20 módulos. Então, o comprimento, se eu pegasse o 12,5 e multiplicasse por 20, isso aqui vai dar 250, se eu não me engano. Deixa eu ver se a minha intuição está traindo aqui. Então, se você pegar 12,5 e multiplicar por 20, isso dá 250 centímetros. Então, veja, eu não posso usar, porque eu só tenho 180. Você entendeu qual é o problema? entendi. Mas aí a parte do amarelo e do azul vai contar o verde? Vai ficar atrás? Não, então, o problema é o seguinte, ó. Se eu dividir a largura por 14, cada partezinha dessa tem que ter 12,5 centímetros.
Beleza? Então, legal. Então, cada módulo tem 12,5 centímetros. No requisito, ele diz que o comprimento da parte verde tem que ter 20 módulos. Só que 20 vezes 12,5 não dá 180. Sacou? Eu precisaria de 250 centímetros de comprimento, mas eu não tenho 250, eu só tenho 180. Entendeu, né? Qual é o problema que nós temos, né? Então, vamos ler novamente aqui, porque deixa eu ver se eu não comi bola. Ó, para cálculos das dimensões, será tomada por base a largura. Então, a base é a largura, dividindo-a em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. Então, a base é a largura, por isso que eu comecei pela largura, certo? Aí ele diz: comprimento será de 20 módulos. Então, note, eu não consigo ter 20 módulos. Eu não tenho tecido suficiente para 20 módulos. Entende? E aí ele fala, né? A distância. O losango, eu acho que a gente não tem problema nenhum para resolver com o losango, porque ele só fala que o losango, os vértices têm que distar 1,7 metros da borda. Mas ele diz que tem tecido suficiente para isso, né? Lá embaixo, né? Ó, ele fala, ó, um torcedor preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecido verde. Ele tem cortes de tecido. Ele não tem um corte de tecido, entende? Ah, não, mas espera aí. Cortes de tecido verde, 1,80 m por 1,50 m. E amarelo, o quanto baste. Então, os cortes que eu estou entendendo é um verde e um amarelo. Né? Deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Tá, beleza. Qual a medida em centímetro do lado menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada? Agora eu fiquei na dúvida, viu, Rê? Se ele só tem um corte de tecido verde ou se ele tem cortes de tecido verde, tá vendo? Ó? Por quê? Aí vamos lá, vamos para a lógica. Vamos para a lógica. Eu precisaria de 250 centímetros de tecido verde no comprimento. Tudo bem? Sim. Tranquilo, né? A terceira etapa que eu faria é o raio. Ó, o raio não é 3,5 m? Então, de quanto que nós estamos falando? De 3,5 vezes 12,5 centímetros, concorda? Então, isso aqui é 3,5 é 7 sobre 2, né? E 12,5 é 25 sobre 2. De qualquer jeito, os números são muito chatos, né? De trabalhar. Eu sempre tento colocar no formato de fração para ver se dá para a gente cancelar alguma coisa, simplificar. Mas nesse caso aqui, nem vai ser possível. Então, ó, eu não vou usar o cálculo com os números decimais para a gente não perder tempo. Mas se a gente pegar 12,5 vezes 3,5, nós vamos obter 43,75 centímetros. E se a gente utilizar esse raio, o lado, que é o dobro do raio, deveria ser de 87,5 centímetros, concorda? Concordo. Beleza. Agora só que, vamos lá. Ele fala assim, ó, qual a medida em centímetros do lado do menor quadrado de tecido azul
que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira. Deixa eu compartilhar com você aqui a minha tela. E aí, as opções que nós temos, ó, vai crescendo até chegar em 90, certo? Certo. Pelo meu cálculo, a gente precisa de 87,5, ou seja, teria que ser o 90, porque todos os outros são menores do que 87,5. Então eu precisaria de 90, e aí com 90 eu corto o que eu tiver que cortar para poder dar o 87,5, certo? Então a resposta faz sentido para você ser a letra E, certo? Agora vamos ver se eu interpretei correto. Eu tenho aqui o gabarito. Deixa eu ver aqui se essa é a questão 148. 148, ó, ele está marcando letra D. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Dá para ver, né? Letra D, tá? Dá. Ou seja, ele está marcando que, deixa eu voltar aqui e pegar a prova de novo. 148. 148. Para você ver, tem uma pegadinha nessa questão. Aquela questão lá de cortes de tecido, aí ele fala em verde e amarelo. Então, eu não sei se é um corte de cada, certo? Porque, ó, cortes pode ser, o plural pode ser porque tem tecido verde e tecido amarelo. Então, por isso que tem tecidos. Ou, aí veja, aí eu acho que é mais grave o que eu vou falar, tá? Que seria o seguinte. Então, deixa eu compartilhar de novo a lousa com você, para você ver o que é que eu chamo de mais grave. Vamos lá. Fiz o cálculo aqui do módulo com base na largura, porque ele fala que o que serve de medida é a largura. Ok? Beleza. Encontrei 12,5. Só que essa medida, quando eu multiplico por 20 para dar o comprimento, ultrapassa 1,80 m. Certo? Então, o que é que sugere? Pô, passou aqui? Então eu faço o seguinte, eu faço o contrário. Eu coloco o C igual a 1,80 m, né, 180 centímetros, e calculo C sobre 20. E essa medida passaria a ser o meu módulo. Sacou a diferença? Aqui. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 9 centímetros, certo? Certo. Aí, eu pego e multiplico por 14. Ó, isso aqui é um módulo. Aí eu pego e calculo 14 módulos. 14 módulos seria a largura. Então, 14 vezes 9 vai dar 136, certo? E 136 cabe dentro de 150. Tudo bem? Ou seja, o módulo de 9, como a gente sabe que o raio é 3,5 módulos, o raio passaria a ser de quanto? 9 vezes 5, 45, vão 4. 9 vezes 3, 31,5 centímetros. Isso aqui seria o raio. E o lado, 63 centímetros, que é o dobro de 31,5. E aí, sendo assim, ou seja, com a lógica invertida, tá? Eu teria, e aí vamos lá na prova. Aí você veja, isso é um problema. Eu teria a letra D.
Entende? Só que para mim, isso é uma pegadinha. Isso é uma pegadinha. Mal feita, né? Porque ela joga para largura, né? Exatamente. Ele diz que a base é a largura. Então, para mim, você tem que partir da largura para o resto. Agora, se ele tivesse escrito, olha, eu tenho um tecido verde e um tecido amarelo. Aí, beleza. Aí eu entenderia que você faz o primeiro teste com a largura, o comprimento não está suficiente, então eu vou por aquilo que seria suficiente. Ou seja, então eu pego o comprimento, divido por 20 para ter o módulo e ajusto a largura, porque a largura estaria sobrando. Então eu tenho como ajustar para fazer a bandeira. Certo? Porém, quando ele fala um torcedor preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecidos verde, ele pode ter mais de um. Entende? Então, para mim, ficou a desejar por causa disso. E, sinceramente, eu erraria essa questão. Erraria sabendo o conceito. Porque o conceito é de razão e proporção. Sim. Mas o enunciado, para mim, ele é ambíguo. Ele deixa você interpretar de algumas maneiras diferentes. Por mais que lá no quadro a gente tenha calculado, né, daquela primeira maneira e tenha dado 87,5, mas não tem 87,5 nas alternativas. Não, tudo bem, não tem 87,5, mas tem 90, e 90 seria suficiente. E aí eu ajustaria para 87,5. Entende qual é a dificuldade? Se nós tivéssemos feito daquela maneira e tivesse dado 91, eu já... 91 não pode. Então, peraí, eu tenho que ajustar no comprimento e não na largura. Então, não sei, eu achei essa questão um pouco mal formulada. Né? Ou, no mínimo, ambígua. Ela dá a entender de duas formas diferentes. Beleza?